Vamos dar início, então. Boa noite e boa tarde para quem está no Acre. É um prazer imenso te receber, Laurinha. Eu acho que faz uns anos que a gente não teve essa aula de trauma ortopédico com um médico, muito menos com um residente, então é uma honra te receber e tu é exalfista, não é? Sou sim, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí, galera. E vamos estar abordando essas partes das lesões ortopédicas no politraumatizado junto. Fiquem livres para estar comentando, tirando as dúvidas. Podem ficar tranquilos para pausar a apresentação e fazer os comentários. Beleza, então. Pode dar. Você também, Rudi, pode entrar junto aí na aula com a gente. Vocês estão me vendo aqui? Eu não sei como funciona. Está ouvindo ok? Podemos começar? Eu estou ouvindo, mas eu acho que a tua câmera não está... Aqui está bloqueada, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. Que aqui fala que eu só posso compartilhar meu vídeo depois que eu parar o compartilhamento de tela. Ah, então é isso. Porque está compartilhando a tela. Então vamos seguir mesmo com o slide, a gente vai acompanhando, tu vai no mousezinho e é sucesso. Perfeito. Então, pessoal, novamente, boa tarde, boa noite a todos. Um grande prazer. E eu também fui um alfista, como muitos de vocês aí. O Alfa me ajudou bastante, tive várias experiências interessantes. E foi um dos interesses que me fez seguir na ortopedia, porque ali a gente acaba vendo bastante trauma, e como vamos estar vendo aqui durante a aula, o trauma está grandemente relacionado à parte ortopédica. Então, para iniciar, só dar uma relembrada que o especialista ortopedia também é um traumatologista, onde o traumatologista vai estar cuidando das lesões osteoarticulares, musculares, incluindo fraturas, luxações, rupturas de músculos, tendões e ligamentos. Sendo que isso está diretamente relacionado com os acidentes de trânsito, acidentes domésticos, do esporte e, a maioria dos casos, nos atendimentos de urgência. Aquela máxima que a gente vê quando está estudando o trauma, que é a doença do século XXI, ainda hoje, por mais que tenhamos epidemias, mesmo assim o trauma ainda é a doença do século. No nosso meio, nós temos diversos acidentes automobilísticos, onde grande parte das vítimas do trauma apresentam alguma lesão no sistema musculoesquelético. E como vemos aqui nas imagens, muitas vezes esses acidentes têm um aspecto impressionante. Você, como médico, socorrista, vai chegar numa cena, vai ver muitas vezes algo chocante, porém, raramente essas lesões, por mais que sejam impressionantes, vão estar causando risco imediato à vida, no que se toca à parte ortopédica. E nisso a gente relembra a questão da distribuição trimodal das mortes, onde nós temos o primeiro pico das mortes, que são aquelas mortes imediatas durante a primeira hora, que está associada a lacerações do cérebro, tronco cerebral, medula, ou até mesmo lacerações de grande vaso ou coração. Já no segundo pico, nós temos aquelas mortes precoces dentro das primeiras 4 horas. Essas mortes do segundo pico estão geralmente associadas a hemorragias intensas por lesões de órgãos vitais, ou, no nosso caso, associado também a fraturas pélvicas de ossos longos, que pode estar gerando um choque causando essa morte. E o terceiro e último pico é o pico das mortes mais tardias,
que representam aquelas pessoas que vão estar morrendo após algumas semanas. Essas já estão relacionadas às falências múltiplas de órgãos ou infecções. E para reforçar ainda mais a importância das lesões ortopédicas no politraumatizados, tem uma incidência de até 78% num politraumatizado que vai ser algo relacionado à ortopedia. Algo equivalente à incidência de TCE, sendo o número 2 vezes maior que as incidências de trauma torácico e até 4 vezes maior que o trauma abdominal. Então, está aí a grande importância dessa noção das lesões ortopédicas nesse politraumatizado. É sempre bom a gente relembrar também muitos dos primeiros períodos, ainda não que estão vendo a epidemiologia, né? Lembrar que a primeira causa de morte nos pacientes na faixa etária jovem, adultos jovens mais ativos, ainda é o trauma, onde esse trauma vai estar reduzindo a expectativa de vida, mais que os cânceres, mais que doenças cardiovasculares. E nisso, gerando um grande ônus ao sistema de saúde, com custos diretos e indiretos que equivalem a casas de bilhões de reais por ano. E apesar da constante busca por melhorias na saúde, infelizmente esses óbitos relacionados a trauma no Brasil ainda continuam em uma crescente. Então está aí a importância de um adequado tratamento dessas lesões ortopédicas para ter um efetivo na recuperação funcional desse paciente, salvando o medo ou até mesmo a vida. Aqui nós entramos em alguns conceitos básicos, aqueles conceitos do FEL que nós temos nas apostilas do Alfa, falamos bastante deles, onde a fratura, aqui nessa imagem de cima, é definida quando há uma perda na solução de continuidade do osso, seja ela produzida por um trauma, onde a energia acima da capacidade de resistência e dos mecanismos de absorção de energia, causando a fratura. Já o entorse é caracterizado pela ruptura ou estiramento de ligamentos da articulação quando ela executa um movimento além daquele movimento normal que nós temos. E luxação é a perda da congruência articular, quando, a partir de um trauma ou alguma lesão, a gente não tem essa articulação regular ali na sua superfície. E chegamos agora no prefácio básico da aula de hoje, ou mesmo as lesões mais importantes aqui no trauma ortopédico. A aula foi dividida mais especificamente no quesito musculoesquelético, deixando um pouco de lado aquelas lesões da coluna ou os traumas raquimedulares, que são um tema que tem muitas nuances que deixei para ser abordado mais com calma. Então, aqui de mais grave do trauma ortopédico, nós devemos sempre lembrar da hemorragia. Num trauma, muitas vezes, a gente vai ter aquele membro sangrante, que, na hora de abordar tanto no pH, tanto como no ATLS, ser feito aquele controle da hemorragia, seguindo sempre os critérios do ABCDE do trauma, mas essa hemorragia tem grandes prognósticos nesse paciente, seja ela resultante das lesões musculares, ósseas ou mesmo de demais órgãos. A isquemia também está fortemente relacionado ao assunto de hoje, que vamos estar abordando mais à frente. A síndrome compartimental é algo grandemente importante, que deve ser visto e tratado com bastante atenção. As fraturas expostas, muitas vezes também chocantes, associadas ou não a lesões de parcimônios, esmagamentos, que em muitos casos podem vir a
causar um risco à vida do paciente, dependendo da gravidade, gerando insuficiência renais, CIVD, as luxações, e principalmente de grandes articulações, que pode comprometer o membro, principalmente na questão neurovascular, e múltiplas fraturas ou fraturas de ossos longos, podendo causar embolias gordurosas. Então, vamos lá. Aquela parte básica, nós vimos ao iniciar o estudo no alfa, da importância do mecanismo do trauma e toda a energia envolvida. Então, sempre lembrar, seja no pré-hospitalar, onde você vai socorrer o paciente, nunca esquecer de fazer sua segurança primeiro, a segurança do local, e nisso avaliar o mecanismo do trauma, seja passar informação, ligar chamando o SAMU. Então, se fosse um acidente automobilístico, lembrar de passar ou procurar essas informações sobre onde estava o paciente antes da colisão, se ele era motorista, era passageiro, qual foi o veículo, se foi caminhão contra caminhão, onde esse paciente esteve localizado após a colisão, se estava em uso de cinto de segurança, o carro possui airbag, ou mesmo atropelamentos, em que local foi o atropelamento, como esse paciente estava localizado, qual a distância que ele foi ejetado, qual a distância que ele foi impulsionado depois desse atropelamento, mesmo das quedas de altura, qual a altura aproximada que ele caiu, qual a posição que ele teve o impacto no solo. Todas essas são informações relevantes que devem sim ser buscadas para esmiuçar ou até mesmo nos ajudar na condução desse paciente. Nas explosões, muitas vezes vai ter aquela energia pela explosão em si, ou os debris ou fragmentos associados, e os ferimentos por PAF, que seja as armas de baixa ou alta energia, onde foi o orifício de entrada, onde foi o orifício de saída, se teve múltiplas perfurações. Então, nisso tudo, a gente tem que ter essa boa noção para estar passando esses mecanismos. Então, aqui, algumas imagens ilustrando a importância desse mecanismo do trauma. E lembrando sempre de seguir a ordem do ATLS, do PHTLS, sempre fazer o ABCDE, aquela segurança sua do local. Porém, nós da ortopedia, mais especificamente, vamos entrar principalmente na avaliação secundária. Mas ao longo da aula, eu vou estar misturando tanto o ATLS quanto o PHTLS para falar das lesões. Então, só relembrando o ABC da vida para os calouros, então, nem sempre acostumados. O A, fazer o controle da coluna cervical, abordar a via aérea. O B, da respiração. O C, da circulação e controle da hemorragia. O D, da questão neurológica. E o E, da exposição e controle do ambiente. E a avaliação secundária, que é principalmente onde a gente da ortopedia vai estar abordando. Vamos inspecionar cuidadosamente, avaliando a perfusão, as áreas de contusões, seja elas representadas por equimoses, hematomas, escoriações, fraturas, luxações, onde a maioria delas podem ser resultantes provavelmente do impacto do corpo contra o anteparo, e nisso relacionando o mecanismo do trauma. Sempre lembrar de avaliar as marcas do cinto de segurança, se tem uma eritema ali em volta, equimoses, que isso pode também prognosticar lesões internas. E sempre procurar com atenção ferimentos muitas vezes ocultos ou ali, se ainda não despiu do espírito desse paciente,
para conseguir fazer melhor diagnóstico das lesões possíveis. Aqui, ainda nessa parte secundária, sempre tentando identificar as lesões expostas, ou mesmo as fechadas, avaliando a função neuromuscular, identificando a mobilidade articular normal, observando como que está esse membro. Se for fazer um transporte, como a gente vai estar vendo, é importante na imobilização, verificando os pulsos e sempre mantendo esse paciente aquecido. Então, ao longo da aula, a gente vai estar abordando direitinho como vai ser esse manejo. Então, após o ABCDE, é claro, vamos estar entrando na parte da ortopedia, seja no pré-hospitalar. Agora tem o novo PHTLS, ele traz um novo esqueminha, que é o XABCDE, não sei se todos já estão a par dessa mudança, onde no pré-hospitalar, alguns casos específicos, onde esse traumatizado tem lesões graves e sanguinantes, pode ser feito primeiro, antes do ABCDE, o controle dessa exsanguinação, seja por meio da pressão local ou demais procedimentos. Mas após essa abordagem inicial, nós vamos estar identificando essas possíveis lesões ortopédicas e nisso, se for uma fratura, se for uma lesão grave, vamos estar fazendo a abordagem correta, seja para uma fratura, para que possamos mobilizar esse paciente, fazer o transporte ou mesmo no hospital para que ele vá fazer um raio-x, um exame específico, tentar restaurar esse alinhamento, principalmente para as fraturas fechadas. Podemos sim tentar colocar esse membro na posição anatômica e imobilizando, seja com a tala, seja com o material disponível para evitar que esse membro possa lesar outras estruturas, possa piorar a lesão já causada. Nos casos mais específicos de fraturas expostas, já temos um cuidado a mais na hora de restaurar o alinhamento, porque é contraindicado fazer uma redução nessas fraturas expostas, porque vamos estar levando um agente externo para dentro aqui do nosso corpo. O mais importante, imprescindível, é cuidar desse ferimento, sempre tentar cobrir com uma gaze ou algum curativo estéril para que esteja fazendo essa proteção. E no intra-hospitalar, vamos necessitar de um raio-x para fazer o diagnóstico definitivo. Mas alguns sinais importantes para a gente que esteja, seja no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, ao fazer análise, ao estar observando esse membro, observar se tem alguma deformidade local, comparar ambos os membros, se ele perdeu a simetria com o membro contralateral, se uma perna está mais encurtada que a outra. A questão de hematomas ocultos. Então, sempre despir e observar bem esse paciente, se ele queixa de alguma dor, queixa formigamento, como que está o inchaço ali dessa perna, como que estão os movimentos, se ele tem um movimento livre nas articulações, se sente alguma crepitação. Então, entrando mais especificamente nas lesões em si, eu trouxe uma divisão que tem no ATLS, que ela traz de acordo com a importância das lesões. Então, as duas primeiras são as lesões de extremidades com riscos potenciais à vida, que são aquelas lesões arteriais, lesões vasculares que podem estar causando hemorragia arterial. Isso sim pode ter um risco iminente à vida. Então, ela é uma prioridade nossa, por mais que passou
o ABCD da vida, foi feito um certo controle ali no pré-hospitalar, chegou no hospital, foi notado que essa hemorragia é ativa, por mais que não esteja sangrando tão evidente, mas está formando um hematoma volumoso, algo mais oculto, dá para se notar, sim, seja por uma lesão pulsátil ou nas extremidades, com ausência de pulso, esse membro pálido. Deve ter esse cuidado com essas hemorragias arteriais. Muitas vezes é necessário intra-hospitalar ter uma avaliação do cirurgião vascular, onde um membro com uma isquemia por mais de 4 a 6 horas torna as suas demais partes com grande comprometimento. Então, para que possamos estar ajudando esse paciente, muitas vezes vai ser necessário mesmo um torniquete, até ele subir para o centro cirúrgico para fazer esse controle, porque nem sempre só a compressão direta vai conseguir estancar essa hemorragia arterial, mas, lembrando, o principal a se fazer é começar com essa compressão direta. Mas ali no intra-hospitalar, muitas vezes a gente vai entrar com uma reanimação agressiva, com soluções apropriadas, e para aquele paciente que, por mais que tenha uma hemorragia ativa, se ele esteja em condições hemodinâmicas normais, pode sim ser lançado uma arteriografia para ajudar, e sempre lembrar de fazer o tratamento das lesões ósseas concomitantes. Então, quando esse paciente sobe para o centro cirúrgico, entre o cirurgião ortopédico e o cirurgião vascular, abordando esse paciente com lesões vasculares ou mesmo hemorragias arteriais. Outro grupo com lesões potenciais à vida são as síndromes de esmagamentos. Aqueles esmagamentos nas regiões mais volumosas, as estruturas musculares mais volumosas do corpo, seja a panturrilha, a coxa, sempre ter um cuidado a mais nesses pacientes, por mais que não esteja uma exposição tão grande quanto nessa figura, essa figura aberta, mas alguns casos, em traumas fechados, esse esmagamento pode sim causar grandes danos à vida, uma vez por conta dessa lesão muscular direta, esse músculo pode vir ter uma morte tecidual, fazendo liberação de hemoglobina para a corrente sanguínea, e nisso gerando rabdomiólise, insuficiência renal ou até mesmo CIVD. Para ajudar no diagnóstico, muitas vezes é possível ver a hemoglobinura no exame de urina, e o controle desse paciente, muitas vezes, inicialmente, a gente vai estar fazendo expansão volêmica adequada, cuidando bem desse débito urinário. Entrando agora nas lesões que colocam o membro em risco, nós temos as fraturas expostas. É um dos enfoques dessa aula, porque é importantíssimo a gente conduzir não só o ortopedista, mas você atuando num pronto-socorro, numa UPA, você vai estar deparando com essas lesões e vai fazer o segmento adequado. Então, as fraturas expostas são definidas como quando tem a perda da continuidade, porém que haja a contaminação óssea direta ou de seu hematoma fraturário com o meio ambiente. Então, tem uma certa exposição. Para alguns ferimentos menores, para ajudar esse diagnóstico de expostas, da fratura exposta, a gente pode fazer uma compressão local e ver se ali sai algumas gotículas de gordura, que isso é um sinal que pode ter sim uma fratura exposta no local. Muitas vezes, essa comunicação pode também estar mascarada, seja uma fratura na boca, ali, no assoalho pélvico, então o ânus, a vagina, isso tudo pode ser um local de exposição, então ficar atento a isso. Então, até que se prove o contrário,
quando ocorre uma ferida distante do local da fratura, a mesma deve sim ser considerada uma fratura exposta. Então, epidemiologicamente, nós temos as fraturas na perna, principalmente ali na tíbia, como as mais acometidas, depois temos as fraturas expostas do fêmur, depois no antebraço e depois no húmero. Então, aqui, ilustrando, para os calouros, só para uma ajuda na hora de analisar o raio-x, principalmente nessa parte ortopédica, a gente deve sempre estar acompanhando a cortical óssea. E nisso a gente vai ver uma quebra da sua continuidade. Essas fraturas aqui são evidentes porque elas foram expostas, então o osso teve um movimento um pouco maior. Mas temos algumas fraturas geralmente fechadas que não estão tão exuberantes quanto essa, mas seguindo essa cortical é sim fácil fazer o diagnóstico. Na ortopedia, vocês vão ver que temos várias classificações para tudo. E do dia a dia, principalmente da fratura exposta, a classificação de Gostillo e Anderson é fundamental para todos vocês, uma vez que ela dita parte do prognóstico e do tratamento dessas lesões. Então, a classificação de Gostillo divide em 3 tipos essas feridas. Ela leva em consideração o tamanho da lesão, o grau de energia do trauma, o grau de contaminação, tá certo? Então, uma Gostillo tipo 1 são aquelas feridas de até 1 centímetro com uma baixa contaminação, onde foi aqueles traumas de baixa energia, ou seja, é uma fratura transversa ou bica curta, que ela faz aquele mecanismo de inside out, o osso vai para fora e volta. Muitas vezes, nesses casos, a gente fica até em dúvida se foi uma fratura exposta. E nisso a gente pode fazer aquela compressão para ver se sai gotículas de gordura que der ali da medular desse osso. Já as tipo 2 de Gostillo são aquelas feridas de 1 a 10 centímetros. Elas já são envolvidas com uma média, moderada quantidade de energia do trauma, com uma moderada contaminação. São aquelas fraturas em cunhas com uma cominição mínima. Já as tipo 3, elas são subdivididas, que a gente vai estar vendo logo à frente, são aquelas feridas maiores que 10 centímetros, com um grau de energia, um mecanismo de trauma muito importante e também com grande contaminação. Geralmente elas estão associadas com grave lesões de partes moles e subdivide-se em Gostillo 3A, que são aquelas que têm uma possibilidade de cobertura óssea e muscular adequada, são exemplos de fraturas segmentares, ou mesmo aquelas fraturas por arma de fogo, ou uma fratura menor, porém com grande contaminação. Por exemplo, uma fratura em ambiente sujo. Ela já entra direto no tipo 3. As do estilo 3B são aquelas com grandes lesões de partes moles também, que não é possível a cobertura. Já as do tipo 3C são aquelas que têm uma lesão arterial ou mesmo neurológica que da parte arterial necessita de um reparo cirúrgico. Porém, a classificação de Gostillo recebe algumas críticas por conta da ênfase no tamanho da ferida. Nem sempre o tamanho da ferida vai estar nos predizendo a gravidade da lesão. Uma vez que uma pequena lesão pode vir a ser a causa de uma amputação. Onde nas tipo 1 nós temos índice de amputação até 1% dos casos, tipo 2, de 2 a 7%, e nos tipo 3, até 20% de amputação associada. Ô, Lauro, Sim? tá aparecendo para ti
ocultar e parar de compartilhar a tela? Ali embaixo? Opa, tirei. Foi, perfeito. Então, certo. Então, novamente, vamos seguir esse paciente de acordo com a TLS, fazendo a BCBE, mas quando ele chegar com a gente, para o ortopedista, na avaliação secundária, ou mesmo você como médico de pronto-socorro, vai estar fazendo essa avaliação completa, vendo qual foi o agente, o mecanismo do trauma, o tempo da lesão. Sempre lembrar nessas lesões, avaliar o pulso pré e pós-redução, como está as extremidades, se a perfusão está ok, o outro membro, comparando, questão do exame neurológico, importantíssimo, como que está os reflexos, se ele tem os movimentos preservados, e nisso solicitar o raio-x para fazer o diagnóstico final. Mas aqui eu trago algo importantíssimo a ser feito no pré-hospitalar, que é a utilização do curativo estéreo, onde essa é a principal medida do atendimento pré-hospitalar para ajudar esse paciente, onde vai estar reduzindo o risco de infecção de 19% para 4,3%. Além de estar imobilizando e estar fazendo esse transporte adequado. E nisso, quando esse paciente chega para a gente no hospital, nós vamos, além desse curativo estéreo, seja para você na UPA, iniciar já a antibiótico profilaxia. Essa também é uma medida já intra-hospitalar fundamental, que deve ser feita para esses pacientes com as fraturas expostas, e avaliar a questão antitetânica do paciente, como estão as vacinas dele, está em dia ou não, e se é necessário ou não. Nós temos que o Staphylococcus aureus é o gene mais comum, que é aquele da pele. Nas fraturas tipo 1 de Gustilo, aquelas menores que 1 centímetros, vai ser indicado a cefalosporina de primeira geração. Geralmente é feita pelo médico que atendeu ali no hospital, seja numa UPA, faz uma dose e encaminha para o ortopedista para fazer o tratamento adequado. Então, o que eu quero deixar das fraturas expostas nessas aulas para vocês é que vocês devem sim iniciar essa antibiótico terapia profilática para esse paciente. E para as tipo 2 e 3, nós já escalonamos a antibiótico profilaxia, fazendo uso de uma crinda e genta, geralmente de acordo com o serviço. Quando esse paciente chega para a sala de cirurgia, essas fraturas expostas devem ser debridadas e lavadas exaustivamente, idealmente nas primeiras 4 horas, para que consigamos reduzir a incidência de infecção dessa lesão. Ou seja, o debridamento cirúrgico é o ato médico mais eficaz, mas é um debridamento cirúrgico, não é feito em qualquer local, não é feito na sala de emergência, e sempre avaliando os critérios musculares, como está a cor, a consistência, se tem uma boa contratilidade e circulação, para avaliar o prognóstico ou não. Uma vez que nessas lesões expostas, geralmente tem lesões de partes moles associadas. E se tiver uma parte mole, um músculo inviável, necrótico, que não tenha esses 4 critérios, pode ser feito sim o debridamento do mesmo. Então, o que nós fazemos quando chega um paciente com uma fratura exposta e sobe para a gente, para o ortopedista abordá-lo no centro cirúrgico? Vamos, primeiramente, fazer esse debridamento, uma lavagem mecânica cirúrgica exaustiva, com soro fisiológico. Geralmente, a literatura fala de até 10 litros ou mais. Após feita essa lavagem, vamos remontar os campos. E nos casos que temos fragmentos ósseos inviáveis, que eles não têm inserções ou estejam já com grande sujidade,
pode ser feito o debridamento ou a remoção desses fragmentos. E o enxerto ósseo, nesses casos com grande perda de perda óssea, é controverso, principalmente nesse atendimento inicial, onde vai ser feita essa abordagem naqueles casos das lesões expostas do estilo 3. Muitas vezes a gente vai ser necessário fazer o controle de danos. O que é o controle de danos na ortopedia? É o fixador externo. Muitas vezes você, ali no hospital, vai na ala da ortopedia, vê aquele monte de pacientes com fixador externo e fica achando que a ortopedia é um bando de preguiçoso. Não, isso é o controle de danos da ortopedia. É um ato fundamental para esse paciente estar ajudando para evitar infecções, para fazer o controle, para que ele possa receber o melhor tratamento possível. Em alguns casos, é possível, sim, um tratamento definitivo direto, mas na maioria dos casos, nessas lesões, principalmente as do estilo 3B acima, é necessário fazer esse controle. Ou mesmo esse paciente pode estar traumatizado com outras lesões de outras equipes que não tem condição, no momento de uma cirurgia definitiva, é feito controle de danos com o fixador externo. E nisso, os objetivos dessa fixação é restaurar pelo menos o comprimento e alinhamento do membro. Em algumas regiões articulares é feita essa ligamentaxia para que possamos ter uma abordagem posterior mais facilitada. Ela ajuda na recuperação das lesões de partes moles, onde em alguns casos é necessário fazer retalhos microcirúrgicos, diminui a formação de espaço morto e até mesmo hematomas, tem o melhor cuidado da ferida e conforto do paciente, onde esse paciente com um fixador tem o melhor manuseio lá no leito da enfermaria, pelas enfermeiras e técnicas, e ajuda na consolidação da fratura. E aqui a dúvida da fixação interna ou externa, é aquilo que falei. Em muitos casos é necessário fazer esse controle de danos com fixação externa, de acordo com o grau da lesão. E nisso, esse artigo aqui é para ilustrar o período ideal de estar fazendo uso do fixador externo, período para estar fazendo uma conversão, onde em alguns casos, a depender, é claro, da lesão, pode ser feita uma conversão precoce, porém, naqueles que é necessária a fixação externa, o controle de danos, vamos ter o pico inflamatório, da resposta inflamatória sistêmica desse paciente. Então, dos 3 ao 7º dia, esse paciente tem riscos sistêmicos de ser passado por uma abordagem cirúrgica de acordo com a resposta inflamatória. Então, nós temos que, depois de 7 dias, é um período ideal para estar fazendo essa conversão cirúrgica, tirando o fixador externo e fazendo a conversão para tratamento definitivo da lesão, de acordo com o necessário. E as principais complicações das fraturas externas, como vimos, teve esse contato externo, por mais que faça antibiótico, está em risco de evoluir com uma infecção, pode evoluir com lesões neurovasculares, esse membro pode vir a evoluir com amputação, devido à isquemia desse membro. Aquelas lesões de ossos longos pode evoluir com embolias gordurosas ou venosas, e até mesmo pseudoartroses, que é a falha na consolidação desse osso. Nós temos também uma nuance, que são as fraturas expostas por PAFs, seja elas por armas de baixa energia ou de alta energia. Aquelas fraturas por PAF com armas de baixa energia predominam lesões de partes moles. Mas mesmo assim é necessário o tratamento com realinhamento, a estabilização e o curativo nessas fraturas junto com a antibioticoterapia.
seguindo todo aquele protocolo do trauma, mas nesses ferimentos por PAF, a gente tem sempre que avaliar como que foi, se tem orifício de entrada, orifício de saída, a distância do disparo, onde quanto mais próximo o disparo, tendência maior o dano. E naqueles casos que tem um projétil intraarticular, muitas vezes é necessário a retirada devido à intoxicação por conta desse projétil ali na região. Então, ter o cuidado de fazer o debridamento da pele em volta do ferimento por conta do ferimento térmico causado pelo PAF. Sempre estar avaliando a vitalidade dos tecidos. E muitas vezes vai ser necessário fazer a cobertura de pele, seja com enxerto ou retalhos, ou até mesmo fechamentos secundários ou uma cicatrização por segunda intenção, a depender da lesão. E, relembrando novamente, a profilaxia pelo tétano. Já outra nuance, que os tiros de cartucheira, eles são muito graves quando a pequena distância, uma vez que a cartucheira, depois de 7 metros, já perde grande parte do seu impacto. Por espalhar os projéteis, ele tem a necessidade de fazer um debridamento amplo e trabalhoso. Muitas vezes é necessário achar a bucha desse cartucho e evoluir com grandes índices de complicações, onde a literatura traz até 63% de pseudartrose e até 50% de chance de amputação naquelas cartucheiras de grande proximidade. E aqui, para relembrar vocês a importância de estar avaliando a questão da antitetânica, onde se esse paciente tem aqueles ferimentos de alto risco, quando foi feita a vacina e a necessidade ou não de estar fazendo essa vacinação antitetânica. Entrando agora nas luxações, que são as perdas, quando temos uma perda da congruência articular dessa região, também é algo que deve ser abordado com cuidado, uma vez que pode estar causando lesões neurovasculares, por conta da saída desse membro do local ideal, pode vir a comprimir estruturas que passam ali em volta. Então, basicamente, para a gente fazer esse diagnóstico, esse paciente vai estar queixando de dor, vai ter uma notável deformidade e uma perda de função do membro, ou seja, ele não vai estar conseguindo mobilizar essa articulação como mobilizava antes. Então, muitas vezes é feita uma redução ali no pré-hospitalar, naqueles casos que tem uma luxação recorrente, porém, o ideal é ter um exame de imagem para estar avaliando bem qual foi o local da luxação, se ela foi para qual lado, se tem alguma lesão associada, se teve fratura associada, para assim estar fazendo uma redução adequada. Hoje em dia, as reduções são idealmente feitas sob anestesia, porém, vou estar ilustrando aqui para vocês algumas técnicas de reduções das articulações principais. E, idealmente, essa luxação ser feita antes de 6 a 8 horas, por conta desse risco neurovascular, onde no membro luxado, além de estar fazendo todo aquele cuidado que nós vimos da exposição e avaliação, sempre, constantemente, está avaliando a perfusão do membro, como que estão os pulsos pré e pós-reduções, fundamental ter essa abordagem. E aqui, essas radiografias ilustrando as luxações, a perda da congruência articular, seja na interfalangiana, seja a nível do cotovelo, seja luxações
tibio-fibulares, aqui no tornozelo, as luxações de grandes articulações, que no quadril também, muito importantes e complexas, que devem ser bem acompanhadas, ou das pequenas articulações, como aqui os ossos do carpo. Nós conseguimos visualizar essa luxação escápulo-perissemilunar aqui, essa abertura grande. E, para ilustrar a luxação mais comum aqui no ombro, temos algumas manobras, como essa de cima, que já foi, saiu de... não é mais feita no nosso meio, que é a manobra de Hipócrates, mas essa daqui é uma manobra clássica que eu trouxe aqui para vocês verem que a ortopedia tem um pouco da sua brutalidade. Porém, o pé aqui no membro não é mais usado. Geralmente, a gente faz com apoio no ombro, seja com uma tração contralateral pelo lençol, e essa tração no membro, fazendo uma certa rotação externa, uma certa abdução, seja a distinção com o membro pendente e um peso para conseguir fazer esse relaxamento e conseguir voltar ao lugar, ou seja, com esse paciente relaxado, em decúbito, fazendo a manobra de abdução e rotação externa desse membro, com bastante cuidado. Mas importante nas reduções das luxações é que esse paciente coopere, que muitas vezes ele vai estar com muita dor, fazendo algumas contrações musculares que vai atrapalhar a nossa redução. Mas isso, uma luxação de ombro pode sim ser feita a redução num pronto-socorro. Aqui, uns métodos para a redução do cotovelo, com esse paciente decúbito, seja com o membro pendente, uma mão apoiando o cotovelo, fazendo uma tração no sentido caudal, ou mesmo com esse cotovelo apoiado sobre a mesa, fazendo essa tração caudal. E para as luxações de quadris, geralmente essas daqui são feitas por ortopedistas, que são mais complexas. Temos algumas manobras ilustrativas aqui com esse membro pendente, o quadril sobre a mesa, com a perna fletida, vamos estar fazendo essa tração e alguns movimentos de rotação interna e externa com abdução, ou mesmo diálise com esse paciente de decúbito dorsal, onde tem um auxiliar apoiando o quadril e o outro fazendo a tração com rotação interna e abdução do membro. Entrando agora nas síndromes compartimentais, que são definidas pelo aumento da pressão dentro de um compartimento fechado, que pode vir a resultar num comprometimento neurovascular, nós temos que a pressão limite é acima de 30 milímetros de mercúrio, onde mais que isso vai estar causando isquemia e evoluindo com necrose tecidual. Para o diagnóstico, nós temos os P's da síndrome compartimental, que é a palidez, PEN, dor, parestesia, paralisia. Nos casos mais tardios, ausência de pulso. Mas o mais específico é uma dor intensa, a mobilização passiva desse membro, onde num diagnóstico de síndrome compartimental é fundamental uma descompressão precoce, ou seja, a fasciotomia, vez que pode levar a uma perda funcional irreversível desse membro depois de 12 a 24 horas. Então, a síndrome compartimental vai acontecer onde naquele membro que tem sua fáscia que esteja impedindo que haja uma expansão, seja muscular por conta do edema ou do trauma, e assim vá fazer a compressão, um comprometimento neurovascular das estruturas ali dentro. Então, a fasciotomia, que é a abertura da fáscia,
Existem várias descrições de fasciotomia, seja uma abertura aqui do antebraço seguindo a via de Henry, ou mesmo uma em zigue-zague ou um circular. O importante é abrir as fáscias, os compartimentos musculares do membro, onde a principal incidência de síndrome compartimental é na perna, onde nós podemos estar fazendo uma incisão anterolateral nessa perna para liberar os compartimentos anterior e lateral da perna e, se necessário, uma posteromedial para estar conseguindo liberar os compartimentos posteriores superficiais e profundos. Mas isso também é feito no centro cirúrgico. As amputações traumáticas, também lesões que estão gerando risco nesse membro, são as lesões que temos uma separação, seja parcial ou completa, do membro após uma lesão traumática. Então, vamos ter esse membro, ou coto distal, frio, pálido, sem pulso. Então, o diagnóstico é relativamente fácil. Porém, em alguns casos de fraturas expostas graves ou grandes esmagamentos, nós temos alguns índices prognósticos a estar avaliando se vai ser necessário ou não fazer uma amputação traumática, uma amputação desse membro no centro cirúrgico. E para vocês aí no Alfa, onde muitas vezes o pessoal pergunta o que fazer com o membro depois de uma amputação traumática, é importante cuidar bastante desse corpo que foi exposto. O que nós vamos fazer com ele? Lavar bem com água limpa ou uma solução isotônica, cobrir esse membro com uma gaze ou algum pano estéril, com uma solução aquosa para deixar umedecido, ou se você esteja com esse membro no intra-hospitalar, a literatura fala que associa com solução de penicilina, também para fazer uma profilaxia. Novamente, vai cobrir com uma toalha estéril, ou mais gases, ou atabuas, umedecer novamente, para assim colocar num saco plástico e acondicionar num local com gelo, para deixar esse membro frio e para que faça o transporte. Porém, sempre cuidando para que esse membro não venha a congelar. E assim levar para os centros adequados que façam esses reimplantes. Esse daqui foi um relato de caso que a gente fez no ano passado de um reimplante de mão. Um paciente teve uma amputação traumática, porém teve graves lesões nos ossos do carpo. Para que fosse feito o reimplante, a gente teve que fazer uma carpectomia. Tirou os ossos da fileira proximal para conseguir realinhar e articular bem. Esse paciente teve um bom prognóstico. Ele conseguiu reabilitar. E, por último, as outras lesões dos membros são as contusões e lacerações, geralmente causadas por trauma direto, onde tem um agente contundente em contato direto com o membro local. E, devido à resistência da pele, não vai ter a perda da sua continuidade, mas pode vir a formar uma equimose, que é uma contusão superficial, como nós vemos aqui na figura, ou mesmo hematomas, que são quando temos a ruptura de alguns vasos de maior calibre, formando esses hematomas, que é um acúmulo localizado de sangue aqui na região medial desse pé, ou mesmo uma lesão, descolamento de Morel-Lavallée, que é quando, por conta desse
descolamento da epiderme forma esse hematoma superficial na pele, que pode evoluir com infecções. Então, bastante cuidado nas lesões de Morel-Lavallée, ou mesmo hematomas subungueais. E o que vamos fazer nesses hematomas ou equimoses? O mnemônico Price, que é fazer uma proteção desse membro, se necessário, imobilizá-lo ou cobrir com ataduras, fazer compressa, manter o repouso desse membro, fazer compressa fria com gelo e elevar esse membro. Isso é o básico para fazer o acompanhamento dessas contusões. Já nas contusões de terceiro grau, nós já temos lesões de tecidos um pouco mais profundos, onde que eles podem vir a sofrer necroses teciduais, principalmente nas regiões do tornozelo, calcâneo, são facilmente necrosados. E as contusões de quarto grau, quando evolui com a necrose de tecido tanto superficial ou profundo, sendo muitas vezes necessário debridamentos cirúrgicos para tratamento das lesões. E relembrando basicamente agora as fraturas fechadas, sempre lembrar das imobilizações, ter um bom segmento imaginológico, sempre pedir os raios-x adequados. Então, para lembrar vocês, geralmente nos ossos diafisários, importante as duas incidências básicas, o apeio e o perfil. Já nas extremidades, mãos, pés, já devemos pedir uma incidência oblíqua para conseguir avaliar um pouco melhor. Sempre cuidar com as lesões ocultas ou associadas, fazer a prevenção de TVP e, com o ortopedista, planejar esse tratamento, a estabilização ou a imobilização, que é a última parte da aula, que eu vou falar agora um pouco sobre os princípios da imobilização, que ela pode ser tanto provisória quanto definitiva, mas importante é que para a aula de hoje é a imobilização provisória, onde a imobilização consiste em diminuir ou eliminar o movimento de uma região do corpo para fins terapêuticos, podendo elas ser gessadas ou não gessadas, onde na emergência, ali no trauma, a gente pode usar de outros meios para fazer essa imobilização. Então, ela visa manter o alinhamento dos fragmentos e impedir uma perda de redução até que haja a consolidação dessa fratura. Sempre tentar colocar esse membro na posição funcional, anatômica. E nas fraturas diafisárias, sempre imobilizar a articulação proximal e distal da fratura. Importantíssimo. Lembrar que uma imobilização, deixar esse membro parado, pode gerar atrofias musculares, atrofias ósseas e enrijecimento articular. Então, importantíssimo, se esse paciente está com uma imobilização a longo prazo, ter cuidado que pode não estar sendo eficaz essa imobilização. Uma vez, quanto maior o tempo de imobilização, mais o risco de retardo de consolidação e sequelas para esse membro. Então, nós vamos estar mantendo esse alinhamento dos fragmentos, impedindo a perda da redução até que haja consolidação da fratura. E aqui os materiais usados no dia a dia da ortopedia, que é uma malha tubular, um algodão ortopédico, uma atadura e a atadura gessada. Porém, no pré-hospitalar, nós temos as talas que geralmente SAMU usa, mas podemos lançar mão de utensílios improvisados, seja um cabo de vassoura, cuidando para não entrar em contato com a lesão, para evitar infecção, mas podemos sim usar de outros materiais, seja papelões ou outros utensílios.
Então, quando fazer essa imobilização provisória? Deve ser feita em todos os casos com suspeita de fratura ou lesão tendínea, imediatamente após o trauma. Por que é feita? Ela é feita para que haja um alívio da dor, para que haja uma redução no risco de dano vascular e neurológico, para que se tenha uma diminuição do risco de transformar uma fratura fechada em exposta, e para facilitar o atendimento pré-hospitalar, ajudar no transporte e nos cuidados do paciente. Como é feita? Então, pode ser feito com as talas maleáveis ou mesmo esparadrapagens, para geralmente nos dedos. Uma imobilização pode ser feita com tipóias ou os materiais improvisados que a gente vê no curso do Alfa. Mas principalmente para as fraturas fechadas, sempre tentar restaurar o alinhamento anatômico ou a posição funcional do membro antes de imobilizar. Porém, nas fraturas expostas, nós já temos que ter um cuidado maior nessa hora de alinhar, porque devemos evitar que esse fragmento exposto volte para seu local ideal. Então, muitas vezes, nos casos de fratura exposta, não precisa ser feita essa redução, não deve ser feita essa redução. Então, ilustrando alguns tipos de imobilizações, temos a tipóia simples, que é feito o apoio ali com esse antebraço 90 graus, apoiando o pescoço, geralmente para descanso do membro superior. E mesmo um apoio com outra superfície, podendo usar de materiais improvisados para conseguir fazer esse descanso desse membro. Nós temos enfaixamento de MJ, principalmente para as articulações escapulohumerais, e tipóia de Velpor, enfaixamento de Velpor, que é feito principalmente para aquelas lesões a nível do ombro e escápula. Então, mais alguns tipos de imobilizações feitas aqui na ortopedia, as talas de Zimmer para os dedos, que são aquelas talas maleáveis de alumínio com uma esponja de superfície, as talas de punho ou de antebraço, e até mesmo o gesso para o braço. E ilustrando aqui imobilizações para o membro inferior, uma vez que naqueles traumas pélvicos com grandes riscos de sangramentos, pode ser sim feito imobilizações com lençol. Então a gente passa esse lençol em volta e amarra bem para que consiga manter o volume dessa pelve, ou mesmo imobilizações adequadas pela equipe de emergência que consegue fazer essas imobilizações da pelve ideal. Aqui ilustrando imobilizações do membro inferior improvisadas com papelão e alguma superfície rígida para conseguir manter esse membro estável, ou mesmo aquelas talas que geralmente o SAMU usa, aquelas maleáveis, que são de bastante ajuda. E para finalizar, lembrar de alguns erros comuns que acontecem no tratamento das lesões ortopédicas no paciente politraumatizado. O medo desse paciente que está muito grave, nem sempre esse paciente politraumatizado vai ser abordado pelo ortopedista. Por mais que ele tenha alguma fratura, mais tem algum órgão com uma lesão mais grave que deve ter um atendimento primário, deve dar a enfatização àquelas lesões mais graves, ou que é feito no ABCDE. Então, o ortopedista entra na avaliação secundária. As fraturas associadas no paciente com trauma torácico, no paciente com TCE, primeiro, até que se prove o contrário, até que afaste a causa de hemorragia abdominal,
As lesões ortopédicas, as hemorragias, de acordo com as fraturas ortopédicas, são sempre as últimas a ser afastadas. E as fraturas nos pacientes queimados, que têm grandes lesões de partes moles, sempre ter o cuidado da infecção, porém, se tem uma fratura, ela deve ser estabilizada. Então, muitas vezes, lançado mão do controle de danos. E é isso aí que eu trouxe para vocês. Eu abro agora para os comentários, as perguntas. Cara, muito massa, de verdade. Essa área é muito interessante. Ortopedia é uma coisa que a gente tem muito contato, né, Laura? Não é incomum chegar lá pra gente um paciente traumatizado e, na real, não ser mais o trauma e ter que chamar a orto. O nosso estágio. Então, os meninos não me mandaram nenhuma dúvida até então. Eu entendo que é porque quando ia surgindo uma dúvida, eu já respondia logo em seguida. Mas eu fiquei com um questionamento, Laura. Quando a gente vai fazer a redução de uma luxação, por exemplo, do ombro, o paciente normalmente ele tem muita dor, né? E aí tu falou da analgesia. Qual é a analgesia que tu faz normalmente? Porque eu já vi fazer diazepam, já vi fazer midazolam por conta do efeito de amnésia no paciente. Qual é que tu usa? Então, essa questão da analgesia é algo que tem se discutido muito e nos tempos recentes, geralmente os pacientes não querem passar por algum procedimento doloroso. Então, a maioria deles já chegam ali para a gente, não, doutor, eu não quero que o senhor tente fazer a redução aqui, e eles querem centro cirúrgico. Então, a maioria dos casos, ultimamente, as reduções estão sendo feitas em centro cirúrgico, com anestesias, geralmente, o anestesista faz um bloqueio ou mesmo uma indução. Porém, no dia a dia, quando eu consigo convencer um paciente, ou mesmo esse paciente que já tem uma luxação recidivante e sabe que é algo rápido, eu faço basicamente uma analgesia ali com tramal, tenoxicam, e o principal é você conseguir deixar esse paciente tranquilo e relaxado. Porque se ele está com muita dor, ele vai contrair, e essa contração muscular é o que dificulta a redução. Mas no dia a dia, quando eu consigo convencer, eu faço só com tenoxicam e tramal. E, assim, as reduções que eu já vi foi normalmente de ombro. Nessas que eu vi, pelo menos, assim que colocava no local, o paciente já parava de reclamar de dor. Em outras articulações assim também? Isso, na hora que a articulação volta para o lugar, é notável a melhora desse paciente. Ele já fala que melhorou a dor, ele já consegue ter uma mobilização, melhora a função desse membro. Então, nesses casos de luxação, é até mais fácil para você ver que conseguiu reduzir, voltar para o lugar certo. Porém, mesmo que você tenha feito um raio-x pré, depois que reduziu, faz um raio-x de novo para não ver se houve alguma fratura associada, e depois de reduzir, por mais que você já tenha avaliado a perfusão, novamente avaliar a questão neurovascular, porque, como vimos, as regiões articulares estão sujeitas a lesões, artérias, veias, nervos ali em volta. Então, sempre ter esse cuidado. Certo. A Mariana, pode falar, Mariana. Eu ia perguntar, lá eu já vi algumas vezes o pessoal fazendo aquela redução da garrafa e da cadeira. No seu hospital, eles usam essa também? Isso, no meu hospital, a gente tem uma cadeira específica, que não precisa pôr a garrafa. Ela é uma cadeira que ela tem um ajuste da altura, e bem em cima, onde você coloca a garrafa, ela tem um suporte que encaixa bem a axila. É o mais usado aqui. Porém, nos casos que a gente não consegue reduzir com a cadeira, aí a gente usa a do lençol. Que aí uma pessoa fazia uma tração contralateral e você puxando o braço aqui, fazendo movimentos de
abdução e rotação. Legal. Mas no dia a dia de vocês, eu acho que o mais fácil, seja num postinho, numa UPA, vai ser essa com a garrafa ou com lençol. Entendi. Lara, também tem uma dúvida em relação a realinhar, né? Porque no minicurso a gente sempre tenta orientar, né? Na aula que a gente tem de FEL, essa questão de realinhar, né? O mais anatômico possível. Mas, assim, às vezes a gente vê que dependendo do tipo de fratura, né? Não dá. Aí eu sempre fico com essa dúvida. Inclusive, já perguntei para as outras pessoas. É recomendado, sim, assim, para o leigo realinhar a fratura no extra-hospitalar ou melhor não? Não. Se você tem uma insegurança, se você não tem uma noção ali da redução, não precisa fazer essa redução, não. Só de estabilizar já está ok, já vai ajudar bastante. Casos de fraturas mais simples, por exemplo, uma fratura fechada, que oblíqua ali, é fácil só de você fazer uma tração no membro, ele vai tender a voltar ao local. Então, na hora de você fazer imobilização, só de você fazer uma certa tração, já tende a voltar para o lugar. Mas não precisa fazer todas as manobras ali para reduzir, não. Esse momento da imobilização é mais para tracionar e imobilizar. Não precisa ficar preocupado em reduzir adequadamente, não. Que, de qualquer jeito, esse paciente vai chegar no hospital, o ortopedista vai analisar e vai ver o que vai ser feito. Se vai ser feita essa redução incruenta ou cirurgia, ou até mesmo controle de danos. Tá bom, obrigada. Laura, só mais uma coisa também que você passou na parte de mobilização de mãos e dos dedos das mãos, né? Sim. Pela imagem ali, eu não vou precisar de um segundo dedo para apoio. E aí, também é uma dúvida sempre do minicurso, na hora que a gente vai fazer as bases práticas, né? Da maneira, assim, mais ideal de tentar fazer essa imobilização. Sobre a esparadrapagem, você está falando? Isso. Às vezes a gente coloca um palito de picolé que a gente monta no minicurso. Para os dedinhos da mão, por exemplo, essa aqui. Peraí que não tá na... Compartilhe de novo, Lauro. Tá. Porque normalmente a gente coloca uma tala num dedo e ainda explica para que eles usem um dedo saudável ao lado e o esparadrapar junto. Entendi, eu lembrei. No Alfa a gente com um palitinho lá. Isso. Então, geralmente no dia a dia, se você dá o suporte com o dedo, ajuda a dar mais estabilização. Tanto que existem vários princípios de fixação fazendo uso de apoio do dedo adjacente. Então, pode sim ser feito com o apoio do outro dedo, mas pode ser feito só com o dedo fraturado mesmo. Não tem algo que fale qual que é melhor, qual que é pior, não. Isso vai a critério mesmo. Se for uma fratura muito grave, uma lesão muito comminuta, que você achar que só o palito ali nesse dedo vai deixar um pouco instável, aí você usa o suporte com outro. Então, talvez seja bom orientar para as pessoas para a gente usar o que tiver, né? Se tiver o palito, se não tiver o dedo. Porque eles sempre, às vezes, perguntam isso no minicurso e às vezes eu não consigo orientar. Mas valeu. Isso mesmo. Eu acho que a última dúvida agora é a minha. Ô, Lauro, né? Quando a gente, como generalista, a gente vai trabalhar normalmente quando sai em UPA, né? Assim, serviços de porta de entrada. A questão de uma fasciotomia, o indicado seria chamar o cirurgião ou o ortopedista, né? Para realizar o procedimento? Sim. Imagina isso aí. Idealmente, é feito pela ortopedia ou cirurgião vascular. Porém, aquilo que a gente viu, uma síndrome compartimental, depois de 12 horas, tem graves riscos para esse membro.
Então, se você está ali na sua unidade de atendimento, seja numa UPA, se for a última medida de salvamento para esse paciente, se até ele ser encaminhado por um centro que tenha um ortopedista, você pode sim fazer essa fasciotomia. Uhum. Então, o importante é lembrar da anatomia e os compartimentos que você vai estar liberando na hora de fazer a fasciotomia e os cuidados com a asepsia e antisepsia, né, para evitar a infecção. Uhum. Certo. Laura, eu acho que é isso mesmo. Não vi nenhuma outra pergunta por aqui. A galera agradeceu demais, elogiou bastante a tua aula aqui no chat. É um prazer te ter com a gente. Você, como ex-alfista, já como residente, é um exemplo assim pra gente, é uma coisa muito boa de ter. E queria te agradecer de verdade pela aula, foi maravilhosa. E espero que a gente tenha aí mais encontros. Esse trauma raquimedular que tu falou, da coluna, pode ser um tema aí por vir. Com Muito certeza. obrigado. Eu estou à disposição aqui, foi um grande prazer. Eu fiquei feliz pelo convite. E o Alfa é uma liga que eu tenho uma grande afinidade. E boa sorte para vocês aí. Sempre que precisar, pode contar comigo. Beleza, velho. Muito obrigado de verdade. Até a próxima.